Você já ouviu falar sobre um verme chamado Coccus ilicis? Vai estar aparecendo a imagem dele aí na tela. Que é um verme, né? Seu nome significa carvalho escarlate. E é interessante porque na Bíblia, né, Davi no Salmo 22, ele fala: eu sou um verme e não homem, o opróbrio entre os homens, né, aquele que era rejeitado. Mas ali Davi, de uma forma profética, estava falando na verdade da vida de Jesus, aquele que foi rejeitado, aquele que morreu numa cruz, mas como a própria Bíblia fala, né, que ele foi um homem de dores. E é interessante porque eu chamei esse vídeo de o vírus que é combatido pelo verme, entre aspas, né? Nós vemos que existe um vírus mortal que eu e você, com certeza, e todos os homens na Terra nasceram com esse vírus chamado pecado. E pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus, que Deus estabeleceu desde o princípio, quando Ele criou o homem e a mulher, quando Ele criou todas as coisas. Isso foi deixado para nós como uma herança, né? E uma coisa é verdade, uma herança recebida, uma vez recebida, ela com certeza ela é usada, porque ninguém que recebe uma herança e deixa numa gaveta. Mas essa herança que foi deixada para mim e para você é uma herança de pecado. Quando o homem, aquele que Deus criou, se rebelou contra Deus. E nós vemos que esse verme, esse vírus chamado pecado entrou em nós e nos afastou de Deus. E nós vemos que na Bíblia, Davi, como eu falei, ele estava falando profeticamente de Jesus, na sua morte ali na cruz. Ele se auto-chamou de um verme. E existe um verme, como você viu no começo desse vídeo, chamado Coccus ilicis, que é um verme que ele tem uma cor vermelha, né? E a história desse verme é muito interessante, porque ele se encontra na madeira, no carvalho, e ali ele, enquanto está chocando os ovos, ele como se ficasse em cima ali dos ovos para que nada acontecesse. E quando ele nesse processo natural, ele vai soltando uma substância vermelha, tanto que os antigos, inclusive os israelitas, usava a cor carmesim, da onde vem esse vermelho, né, que eles usavam como tinta, né? E nós vemos que esse vermelho, né, essa tinta, como fosse uma tinta que esse verme vai soltando ali para proteger, e é interessante porque enquanto os ovos não são chocados, ele fica ali. Mas é interessante, você pode fazer uma pesquisa no Google sobre isso. Após os seus ovos chocarem e começarem, digamos, ter um ciclo natural também, esse verme ele morre. Depois, ali isso demora entre 3 dias, né? Exatamente como Jesus morreu e ressuscitou após 3 dias. E é interessante que no 4º dia, você também vai estar vendo aí, ele solta como fosse um líquido branco. A árvore antes estava toda com uma mancha vermelha, mas depois de 4 dias, aquela mancha desaparece e começa a brotar um líquido agora branco, né, que inclusive eles pegam para fazer a goma. Mas o interessante é que esse verme, nesse sentido, ele representa Jesus, porque a gente vê que o próprio nome verme é aquele que é rejeitado, aquele que é caçoado, e muitos até hoje fazem isso, brincam com Deus. Mas é através desse sacrifício que Jesus, ele morreu naquela cruz, no madeiro,
E ali ele extraiu de si todo o sangue para que ele pudesse gerar filhos para Deus. E depois esse vermelho se torna branco. Por isso que a palavra de Deus fala: vinde, ainda que os vossos pecados estejam vermelho como escarlate, se tornarão branco como a neve. Através do sangue de Jesus, somente através do sangue de Jesus, é que esse vírus chamado pecado ele é combatido. Para muitos, Jesus ainda é como um verme, porque é desprezado. Mas você que hoje está ouvindo essa palavra, se volte para o Senhor, porque ele não ficou morto lá naquele sepulcro, ele ressuscitou após 3 dias. E assim como aquele verme ali, depois de 3 dias, aquela substância vermelha vai se tornando branca, assim são aqueles que aceitam esse sacrifício de Jesus para si. E assim esse vírus é combatido. Esse vírus mortal. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Por isso hoje, entregue a sua vida a Jesus. Porque ele morreu e ele ressuscitou. E ele nos deu todo o sangue dele para que nós fôssemos salvos. Ele morreu e depois ele ressuscitou. Com a sua morte, ele leva os nossos pecados. E com a sua ressurreição, ele nos tornou brancos como a neve, porque ele nos justificou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.